Meus amados e amadas de Deus, mais um dia vamos celebrar neste segundo domingo da Quaresma a palavra de Deus, relembrando tudo aquilo que Jesus viveu aqui na terra, por amor a todos nós. Peçamos perdão ao nosso Deus de todas as nossas falhas, para ouvirmos a Santa Palavra. O Evangelho hoje está lá no livro de Lucas 9, dos versículos 28 até o 36. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto ele rezava, seu rosto mudou-se de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, mas ao despertarem, viram a glória de Deus, ou melhor, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Não. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar um pouco no que diz o Evangelho. Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. São tantos problemas hoje, problemas que temos de forma global, porque nós estamos ligados a tudo e a todos. As guerras com resultados tristes de morte, destruição, humilhação dos mais fracos. E os eventos extremos das mudanças climáticas, nós temos que pensar nisso também. Mas a criminalização dos imigrantes, a violência, a pobreza, e tudo isso nós estamos vendo hoje. Mas no meio de tudo isso, estamos nós com nossa luta diária e o nosso corre-corre. Todas as crises desse tempo, na família, na igreja, na escola, no estado, no país, no mundo, isso mexe com a gente. Sentimos que fazemos parte do problema e esperemos dar uma solução também. O que será que a fé nossa, que somos cristãos, tem a dizer no momento desse? Vamos pensar um pouco. O que a nossa fé tem a dizer neste momento? E será que podemos ou devemos fazer algo no meio dessa situação? Vamos ver o que o Evangelho de hoje nos ajuda a pensar
Mas em tudo isso, lógico, a palavra de Deus é uma luz para iluminar o nosso caminho, a nossa realidade. Não conta apenas uma história antiga, mas nos ajuda a perceber a presença e a ação de Deus hoje em nossa história. Jesus subiu ao monte para rezar, orar. E foram 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Em oração, as feições de Jesus se iluminaram. Suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. E apareceram conversando com ele 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E nenhum desses existia mais, não é verdade? Então, nós podemos pensar que Jesus teve essa visão. Jesus viu Moisés e Elias, viu, tanto é que Pedro e os demais discípulos, né, eles disseram, mas quem disse foi Pedro, vamos fazer aqui, é bom que permaneçamos aqui e vamos fazer uma tenda ou uma casa, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro, coitado, nada sabia do que estava falando, porque Jesus ali teve a visão, veio ao encontro de Jesus, os homens que já haviam passado aqui na terra, o Elias e o Moisés. E aí dá conotação, dá entendimento a todas as vertentes. Mas nós vamos ficar com o que o Evangelho nos diz, não é verdade? Nós estamos tentando colocar de uma maneira assim bem sucinta o que o Evangelho nos relata, ou melhor, este acontecimento. E vejamos que esses personagens do Antigo Testamento, que era Moisés e Elias, e logo esse pessoal que estava sonolento, os discípulos, eles acabaram dormindo. Lembrando um pouco, Jesus ficou só. E eles ficaram calados e depois não disseram nada a ninguém daquilo tudo. Um pouco antes dessa cena, vamos lembrar o que Jesus havia feito, o primeiro anúncio da sua paixão. Será que nós vamos conseguir lembrar? Vamos tentar lembrar. Ele tinha avisado que quem quisesse segui-lo precisava também tomar sua cruz. Não foi isso que Jesus avisou a todos? Pois bem. Mas os discípulos estavam meio assustados com tudo isso. Aparecer de repente Moisés e Elias. Antes Jesus transfigurou o rosto de Jesus, as vestes de Jesus ficaram bem claras e brilhantes, Jesus estava iluminado. Vejamos que os discípulos ficaram assustados mesmo, não é verdade? Mas nesse monte, acompanhando Jesus em sua oração, eles fazem experiência da glória de Jesus. Eles o veem luminoso, é uma revelação sobre a pessoa de Jesus e seu caminho. Moisés e Elias, conforme escreveu o evangelista Lucas, estavam conversando com Jesus sobre o seu êxodo, isto é, sobre sua passagem pela morte, sua volta ao Pai. Moisés e Elias, ou melhor, o Lucas escreveu que Moisés e Elias estavam conversando isso com Jesus. E em Jerusalém se cumpriram a paixão, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. Meus amados e amadas, esse é o êxodo de Jesus, a sua passagem libertadora ao Pai. A nuvem é um sinal bíblico da presença de Deus, como no Monte Sinai. A nuvem os cobriu. Eles ouvem a voz de Deus. Não foi isso que ocorreu? Pois bem, eles ouvem a voz de Deus apresentando Jesus, o Messias, e recomendando que o escutem.
Numa palavra, os discípulos no monte, ou melhor, os discípulos no monte em oração com Jesus, eles reconhecem a glória de Jesus. As escrituras sagradas, representadas por Moisés e Elias, explicam o sentido de sua vida, da sua paixão e anunciam a sua vitória. O próprio Deus o revela como filho, revela Jesus como filho e como Messias. A eles cabe agora escutá-lo, crer nele e segui-lo. Vamos pensar um pouco aqui. Toda essa experiência maravilhosa que eles viveram lá no monte serviria para iluminar sua vida e o seu seguimento de Jesus, mesmo em tempos difíceis. Assim é com todos nós que somos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e amadas de Deus, vamos pensar agora neste momento presente em que nós vivemos. Nós já falamos aí das guerras, das dificuldades que todos encontramos, das incertezas que vivemos, mas olha, vamos lembrar o evangelho lá, que Jesus caminha e fala conosco, porque ele caminhou e falou com os discípulos. Não é diferente. Nós, pobres, coitados que somos, humanos que somos, Jesus também nos dá um sinal. Hoje quem nos dá o sinal é Jesus. Porque, aliás, nós já vivemos esse sinal. Jesus nos avisa também quando algo precisa, que a gente precisa de uma mudança ou precisa de uma solução para o problema. Jesus aponta. Quem de nós, deste imenso universo, nunca teve uma experiência assim também? Então nós precisamos caminhar com fé para podermos transfigurarmos como Jesus transfigurou. Que Jesus disse aos discípulos: se creres, verás a minha glória. Se creres, farás as mesmas obras que eu fiz e ainda mais. O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele anunciava o reino, ele disse: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus. Se nós estamos vivendo o reino de Deus e nós todos os dias fazemos a oração do Pai Nosso, nós pedimos ao Pai que venha a nós o vosso reino, é o reino de Deus. Mas que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, que é soberana, assim na terra como no céu. Deus está nos ouvindo e Ele faz também para com todos nós esta transfiguração, meus amados. Quem nunca sentiu a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em momentos difíceis? Até em situações que não foi realizados os nossos maiores desejos, com os corações sofridos, mas a sustentação do Mestre Jesus, do Espírito Santo nos acalentando. Meus amados e amadas de Deus, humanamente é impossível, às vezes, passarmos por situações pelas quais já passamos. Quem de nós nunca passou, não é? Vejamos que a nossa fé está em Cristo Jesus, a nossa esperança em Deus, porque Cristo nos leva até Deus. Receba o meu abraço e até o próximo, com a graça e o poder do nosso Deus Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.